Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. E no vídeo de hoje no nosso canal do YouTube, a gente vai falar de um assunto super relevante: reforma tributária e os impactos nos regimes tributários. Será que vai acabar os regimes tributários? Será que vai haver impacto? Nesse vídeo eu vou trazer informações relevantes sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos e dar um joinha, dar um like para a gente compartilhar esta informação. Muito bem, gente. Aqui no nosso canal do YouTube a gente tem compartilhado bastante conteúdo sobre reforma, fazendo analogia sobre diversos outros temas. E uma pergunta que eu tenho recebido bastante: Albert, reforma tributária, como vai ficar os regimes tributários? Simples nacional, lucro presumido, lucro real? Será que se realmente isso vai ter impacto nesses regimes? Será que se vão acabar com os regimes? Primeiro de tudo, gente, os regimes tributários não vão acabar, tá certo? A gente precisa primeiro caracterizar dentro dessa reforma tributária que nesse primeiro momento essa reforma tributária, vou considerar assim, que foi fatiada. A Lei Complementar 214 trata especificamente sobre a reforma da tributação sobre o consumo. ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, que vão ser substituídos pelo IBS, pela CBS, Imposto Seletivo, ou seja, tudo aqui eu já tratei em outros vídeos aqui no canal do YouTube. Então sabemos que nesse momento vão sim mudar novas nomenclaturas e já a partir de 2027 o PIS, COFINS já é extinto e você já vai recolher a CBS e vai haver um momento de transição aos poucos, fazendo a transição do IBS substituindo o ISS e o ICMS. Mas Albert, dentro do Simples Nacional, será que vai ter impacto a nova reforma tributária? Sim, gente, lógico que vai ter impacto. Eu até fiz vídeos anterior no canal do YouTube falando um pouquinho mais sobre os impactos da reforma tributária no Simples. Se você não assistiu, assiste lá que está disponível no nosso canal. Mas vai ter impacto, por exemplo, principalmente na segregação, tá certo? Então vai ter momentos agora que dentro do rateio, conforme o anexo do Simples, anexo 1, anexo 2, anexo 3, 4 ou 5, nesse momento o PIS, COFINS não vai existir mais e dentro da segregação vai ter a nomenclatura agora CBS. Mas vai ter aumento de carga tributária? Não. Existe uma equidade. Então, nesse momento aí, apenas vai haver a segregação conforme o anexo, conforme a sua atividade. E o ICMS é a mesma coisa, vão ser suprimidos, só que levar um pouquinho mais de tempo essa transição e substituído pelo IBS. ISS e ICMS substituído pelo IBS. Então, só aí já é um impacto relevante. Albert, imposto de renda, contribuição social, a CPP, vai mudar? Vai ser excluído? Vai ser alterado? Não, continua normalmente, tá certo, gente? Então, imposto de renda, contribuição social, CPP, que é o INSS patronal, continua conforme a sua atividade, conforme o seu anexo, conforme a sua segregação, sua faixa de faturamento dentro do Simples. Então, isso aí continua. Lógico que vai ter mudanças significativas. Por exemplo, o conceito de receita bruta dentro do Simples vai ser muito mais abrangente, muito mais amplo. E uma mudança muito importante dentro da IBS, dentro do Simples Nacional, de IBS e CBS dentro do Simples Nacional, é que você vai ter a possibilidade de recolher por fora do Simples, através do regime regular. Então você vai ter essa opção de poder recolher, tá optando o Simples Nacional, recolher imposto de renda, contribuição social, CPP dentro do Simples Nacional e o PIS, COFINS, que vai ser substituído pela CBS, e o ICMS e ISS, que vai ser substituído pelo IBS, possibilidade de você recolher por fora. Mas Albert, quando é vantajoso recolher por fora do Simples e quando é não vantajoso? Aí você tem que fazer planejamento tributário. Se você vende para a empresa, lembre que as operações agora vão ser não cumulativas dentro do regime regular. Aí nesse caso específico vai precisar de crédito. Então, uma grande probabilidade. Vende para a empresa, vai querer crédito de você. Tendo crédito, você vai ter que recolher por fora IBS e CBS. Os limites do Simples até o presente momento não foram alterados. Tanto o sublimite, que é 3.600.000, quanto o limite federal, que é 4.800.000. Nesse ponto, não foram alterados, tá certo? É importante relatar isso aqui. Vai ter que cumprir as obrigações acessórias? Sim, continua a cumprir as obrigações acessórias. PGDAS, declaração de imposto de renda, DFIS, emitir documento fiscal, lógico, preenchendo os novos campos específicos. Já a partir de 2026, as empresas do Simples têm que preencher o documento fiscal? Não, o período do teste para as empresas do Simples nesse momento não entrou. Só entrou os demais regimes tributários de dentro do regime regular, certo? Como lucro presumido, lucro real. E aí, a partir de 2027, oficialmente inicia o processo de transição. E os demais regimes, gente? Lucro presumido, lucro real. Lucro presumido, já fiz vários vídeos aqui, o próprio nome diz, é com base numa margem de presunção. Por exemplo, faturei X valor e desse X valor tem uma presunção
presunção de 8% de margem de lucro para imposto de renda e 12% de margem de lucro para contribuição social, de maneira trimestral. Lembra que a apuração do lucro presumido é trimestral? Eu continuo apurando o lucro presumido de maneira trimestral? Sim. A reforma tributária nesse momento não impactou nesses tributos. Então você vai poder ainda recolher imposto de renda, contribuição social, recolher o INSS sobre a folha, FGTS sobre a folha, normalmente como funciona hoje. Porém, todavia, terá impacto o PIS/COFINS, por exemplo. Hoje o PIS/COFINS dentro do lucro presumido, a modalidade de recolhimento é cumulativo, ou seja, faturamento versus uma alíquota. A alíquota hoje do PIS é 0,65 e de COFINS é 3%. E já com a reforma tributária, a extinção do PIS/COFINS e a criação da CBS, nesse caso específico, a operação será todo não cumulativo, tá certo, gente? Tanto para serviço, quanto para comércio, quanto para indústria. O que você adquire nas operações anteriores, você vai poder tomar crédito. Inclusive, o crédito está muito mais abrangente em muitas operações, tá certo? Inclusive serviços. Então, inclusive, a gente tem que fazer análise tributária, porque poderá haver aumento de carga tributária. Vou dar um exemplo, nosso serviço de contabilidade. Você paga, por exemplo, em média, regra geral, 5% de ISS, 3,65% de PIS/COFINS. Então, daí 8,65% esses três tributos. E aí, com a reforma, a gente não tem oficialmente a alíquota, tá certo? Não temos ainda oficial. Deve estar saindo ano que vem. Mas se estima uma média de 26%, 27%, 28% de carga tributária. Então, se você tem uma carga tributária de 28% de CBS e IBS, então, olha aí o aumento real de 8,65 para 28. Só que vai ter segmentos como o nosso, vai ter ainda um desconto na alíquota. No caso, para o segmento da atividade intelectual, que é nós contadores, vai ter uma redução de 30%. Mas mesmo assim, a alíquota vai ficar lá uma casa de 18%, se for 28%, uma casa de 18%, 19%. Então ainda é alto para você pagar uma média de 8,65 e ir para 18%, 20%. A gente vai aguardar como é que vai ocorrer. Lembrando que os impostos agora é sobre valor agregado, é IVA, essa base ampla, base dupla, tanto de IBS quanto de CBS. Então, hoje, os impostos em geral, ICMS, ISS, PIS/COFINS, estão embutidos, a maioria das vezes, no preço. E aí você nem consegue visualizar muitas das vezes. E aí, com a reforma tributária, os impostos vão ser por fora. Então, o lucro presumido, gente, no formato que é hoje em relação ao imposto de renda e em relação aos encargos da folha, vai permanecer. O que vai ter impacto é no PIS/COFINS, é no ISS, é no ICMS, tá certo? Então, vai ter impacto na reforma dentro desses tributos. E já no lucro real, gente? O lucro real vai ter impacto? Também, mas é a mesma coisa. Você continua apurando imposto de renda e contribuição com base no lucro efetivo, diferença do lucro presumido por lucro real e por simples. Simples, você trabalha com base na receita bruta, né? Faturamento, vezes uma determinada alíquota conforme seus anexos dentro simples. Lucro presumido com base numa margem de presunção, pagando seus impostos de maneira separada, tudo bonitinho. E no lucro real, lembra que o PIS/COFINS, hoje no lucro real, a modalidade é não cumulativa, então você já toma crédito das operações anteriores, né? E no imposto de renda e contribuição é com base no lucro efetivo. Se a tua empresa deu lucro de X%, você vai apurar o imposto de renda e contribuição em cima dessa margem de lucro. Se deu prejuízo, nesse caso específico, você não vai pagar o imposto de renda e contribuição. E aí, ponto crucial para lucro real é fazer contabilidade. É você sentar com o seu contador, fazer a escrituração contábil de maneira adequada, de acordo com as normas contábeis, de acordo com a documentação toda idônea, fazer a escrituração e assim, consequentemente, também fazer a apuração do lucro real. Isso é fator fundamental. Mas umas outras dicas importantes que eu tenho que trazer para você antes da gente fechar esse vídeo, gente. A gente já sabe que os regimes tributários não vão acabar. A gente já sabe que a reforma tributária vai ter impacto no ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI. A gente já sabe que o lucro presumido, lucro real, Simples Nacional vão continuar, só que acima de tudo, gente, o principal não é só uma mudança de nomenclaturas, não é só uma mudança de carga tributária, não é uma mudança de especificamente novos tributos que a gente não conhecia, né? Que é um modelo novo, um modelo padrão internacional, um modelo canadense, de um IVA, de um imposto sobre valor agregado. É uma mudança cultural e é uma mudança principalmente, gente, de apuração, porque a apuração, a partir de então, a Receita Federal e os órgãos de controle estão desenvolvendo um portal nacional que vai tratar desses cruzamentos de dados e, consequentemente, vai ficar muito mais difícil qualquer tipo de omissão. E se estima um grau de controle muito maior do que já é hoje, certo? Então, cruzamentos de operações financeiras, cruzamentos quase que instantâneos, porque vai ser uma apuração assistida por parte dos órgãos de controle em relação ao recolhimento do tributo. Vou dar um exemplo
muito simples. Digamos que automaticamente um produto que custa R$100, onde você vai estar por fora do preço, R$100, mais uma taxa, sei lá, de 28%, então na verdade o consumidor final vai pagar R$128, R$28 já vai especificamente recolhido para os cofres do governo, e aí vai fazer a apuração não cumulativa, pegar os créditos com débito e, consequentemente, a parte que cabe ao fisco. O tributo vai ser sempre recolhido no destino, aonde o serviço ou mercadoria foi consumida. Lembrando que quem paga sempre esse tributo vai ser o consumidor final, porque vai estar muito evidente, claro, destacado o imposto fora do preço da mercadoria ou serviço. Então é um novo modelo, realmente é um modelo moderno, é um modelo muito mais simples, muito mais simplificado, porque a gente entende que hoje são mais de 5.500 códigos tributários municipais que tratam, por exemplo, do ISS, 20 estados da federação que têm regulamentos estaduais de ICMS, onde tem a alíquota de origem, destino, e só por si só isso já é uma simplificação enorme, e além do PIS/COFINS, as diversas regras que tem, e agora vai estar também unificada na CBS. Então, gente, essas mudanças são importantíssimas na reforma e já começa a partir do ano que vem, 2026, onde vocês têm que, através dos sistemas de IRP, os sistemas que vocês utilizam dentro das empresas de vocês, a fazer os cadastros e atualizar, por exemplo, o ECASTRIB, que são códigos específicos da reforma tributária, onde você já tem que formar no período do teste o IBS e a CBS de 1%. E já a partir do ano que vem, 2026, isso vai estar obrigatório no documento fiscal. Mas é só teste, você não vai recolher. Então, é o ano todo de 2026 para você testar, brincar, fazer realmente todos os cadastros necessários para oficialmente 2027 começar o recolhimento efetivo, extinguir o PIS/COFINS e começar a recolher a CBS, tá certo? E aí, lógico que isso vai ter impacto sim dentro do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Aí você tem que sentar com o seu contador, com a pessoa que de sua confiança e de conhecimento ali que possa sentar, fazer o planejamento tributário em conjunto com você, reformular muitos custos, porque é uma operação nova para todo mundo, divulgar isso para os seus clientes, para as pessoas com qual você tem uma relação comercial e hoje, inclusive, já fazer fechamentos de contrato pensando lá no futuro, já na reforma, fazer as adequações contratuais. Isso é importantíssimo, gente. Então, nós temos diversas tarefas de casa já para fazer imediatamente para se preparar para a reforma tributária que começa desde já. Ano que vem, a gente já tem esse período de teste e 2027 começa a transição para até oficialmente 2033 ser extinto todos os tributos vinculados a ICMS, ISS, PIS, COFINS e ficar IBS, CBS. É importante, gente, a gente esclarecer os regimes tributários e que essa reforma tributária trouxe mudanças significativas na tributação sobre o consumo. Tributação sobre renda, tributação sobre folha ainda permanece e os regimes tributários ainda permanecem. Se você tem dúvida, manda pra gente que a gente vai esclarecer aqui para você, vai trocar uma ideia, vai fazer vídeos novos sobre esse tema. Ainda vou fazer bastante cálculo sobre lucro presumido, lucro real, vinculado com a reforma tributária. Tenho certeza que vai ajudar você a esclarecer isso melhor, tá certo? Um abraço e a gente se vê.